Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Fabiana, professora de Biologia do primeiro ano da Escola Arte-SEB. Sejamos todos, muito bem-vindos novamente às nossas aulas de primeira série, do primeiro ano do ensino médio. E a nossa aula hoje vai ser a aula 9 e 10 da Biologia B sobre o tecido muscular, tá? Então, é uma aula que dá continuidade a todos aqueles outros tecidos que nós já vimos. Vimos tecido epitelial, de revestimento e glandular, tecido conjuntivo, e alguns tipos desses tecidos conjuntivos, propriamente dito, e os tecidos de propriedades especiais. E nós temos dois tecidos que nós vamos trabalhar mais detalhadamente, que é o tecido muscular e o tecido nervoso. A aula de hoje é sobre exclusivamente o tecido muscular, ok? Então, só aí a título de curiosidade, nós temos cerca de 640 músculos no nosso corpo, tá? Então, é uma quantidade de tecido muscular, e de músculo muito grande. E qual é a função, desse tecido? O que é o tecido muscular? Então, esse tecido é um conjunto de músculos. Então, o conjunto desses 640 músculos que compõem o nosso corpo formam o tecido muscular, tá? E esses músculos, eles se unem, se agregam para gerar alguma finalidade para o nosso corpo, ou seja, uma função, que no caso é a movimentação, a contração e a distensão muscular associado, só lembrando que essa movimentação, ela não é associada, não está restrita só à finalidade do tecido muscular, tá? Tem outros tecidos também que trabalham junto com esses músculos, como o cartilaginoso, que também os tendões também ajudam, nessa movimentação. Também o tecido ósseo, que além de sustentação também auxilia, é um apoio a esse movimento, ok? Então, essa movimentação não é exclusiva do tecido muscular, tá? Então, a função dos músculos, ela não é apenas envolver os nossos ossos, mas também protegê-los, tá? Então, movimento, proteção de estruturas são funções importantes desse tecido muscular. Nós temos três tipos de tecido muscular: um tecido muscular estriado esquelético, um estriado cardíaco e um tecido muscular liso, tá? Dependendo das características dessas fibras musculares, que é o que compõe o músculo. Então, o nosso músculo, ele se organiza em forma de feixes ou de fibras musculares, ok? Então, quais são as características principais desse tecido muscular? Primeiro, representam 40% da nossa massa corporal, tá? Apresenta células altamente contráteis, que tem mesmo essa característica de se contrair e são responsáveis pela movimentação do corpo, e aí essa movimentação entra tanto o processo de locomoção, deslocamento, quanto de flexibilidade. A gente vai já entender como que esse músculo condiciona ou dá essa condição de locomoção e de flexibilidade, principalmente pelo formato dessas células ou dessas fibras musculares, tá? Outra função é movimentação de órgãos, como batimentos do coração, pulsação de artérias, excreção das nossas glândulas, movimentos peristálticos, do nosso esôfago e do tubo digestório, tá? Então, dependendo do tipo de musculatura, se ela é estriada ou se ela é lisa, isso também é importante a gente se atentar. Dependendo do tipo do músculo, ele vai realizar movimentos distintos, em diferentes partes do nosso corpo, ok? Então, aqui, nós temos mais algumas características
principalmente o formato dessas nossas células. A gente pode observar que o tecido muscular é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Então ele apresenta tecido conjuntivo contendo vasos sanguíneos que atuam na nutrição, oxigenação das células musculares, tá? Então, esse tecido conjuntivo, ele também auxilia, né? Essas características do tecido conjuntivo auxiliam também nas funções do tecido muscular, tá? Essas células musculares, a gente pode observar nessa figura que elas têm um formato específico. Elas são fusiformes, ou seja, elas são bem afuniladas, né? Finas, certo? Essa característica de ter essas células mais afiladas ou fusiformes, né? Permite uma maior, né? Contração, uma melhor atividade de contração, de flexibilidade, tá? Até porque esses músculos, nós temos músculos no nosso corpo que são músculos, uma musculatura longa, tá? Então, essas musculaturas mais longas precisam desse formato alongado das células, tá? Então, essas células alongadas, elas vão se contrair e se distender, tá? Permitindo essa movimentação. Então aqui, ó, nós temos a foto, ó, de um bíceps contraído, de um tríceps relaxado, tá? Quando esse bíceps ele relaxa, o tríceps ele contrai, tá? Por causa dessa movimentação das fibras musculares, ok? Então, essas fibras musculares, elas, de acordo com as suas características morfológicas e funcionais, vão formar esses três tipos de tecido muscular, tá? Então, são essas duas características que nós temos que nos atentar para classificar os tecidos: a morfologia e a função dessas células, ok? E aí nós vamos entender esses critérios, tá? Quando a gente classifica morfofuncionalmente, ou seja, essa morfologia, essa funcionalidade, nós temos que estabelecer esses critérios. A morfologia está relacionada com as características histológicas do tecido, tá? Formato de células, como que essas células se organizam nesses feixes, quantos núcleos possuem essa célula, qual a localização desse núcleo no interior dessa célula e etc. Tá? Então, isso são as características morfológicas ou histológicas. Já a função está relacionada com o tipo de contração e as funções específicas que esse tecido vai desenvolver, tá? Então, essas características morfológicas da célula muscular estão relacionadas com a presença ou não de estrias, é a primeira característica. Por isso que nós temos músculos estriados e músculos lisos. Todos os músculos estriados, que é o caso do esquelético e o cardíaco, eles apresentam estrias, tá? Nessa fibra muscular. Já os tecidos musculares que não possuem essas estriações, né, eles são classificados como musculatura lisa, ok? Então, ó, se o músculo ele é estriado, ele possui essas estrias, ele vai ainda ser classificado como forma da célula e o número ou a posição dos núcleos dentro dessa célula, tá? Se essa célula ela for ramificada e tiver um ou dois núcleos centrais, então possuir estrias, for ramificada e tiver um a dois núcleos centrais, nós classificamos esse tecido como tecido muscular estriado cardíaco. Se essa célula ou esse tecido, né, possuir estriações nessa fibra, possuir células do tipo cilíndricas, multinucleadas e com núcleos periféricos, aí nós classificamos esse tecido como tecido muscular estriado
esquelético, tá ok? Então, são esses critérios que nós utilizamos para poder classificar os músculos, os tecidos musculares nesses três tipos, ok? Então, aqui, ó, nós temos uma visão geral disso que eu acabei de falar. Nós temos um músculo esquelético, tá? E um músculo cardíaco, ambos estriados. Então, aqui a gente observa bem essas estrias, essas estriações. E nós temos aqui uma musculatura lisa, certo? Que não possui essas estrias. Essa é a primeira diferença. Quando, em relação à função, ou seja, a contração, os músculos estriados esqueléticos possuem uma contração forte e rápida, descontínua e voluntária, tá? É quando eu movimento, por exemplo, um braço, uma perna, quando eu faço um movimento voluntário do meu corpo, por exemplo, né, de forma rápida e vigorosa. O músculo cardíaco, estriado cardíaco, já possui uma contração rápida e forte, né? Porém, ela é contínua e involuntária. Exemplo é o meu coração, o nosso coração, né? Então, o tecido muscular cardíaco, né? O miocárdio, por exemplo, né? O nosso coração, ele é uma bomba, na realidade, para levar sangue para o corpo e também trazer do corpo para o coração, né? Para oxigenar esse sangue, fazer mesmo esse bombeamento sanguíneo, tá? Então, nesse processo de bombeamento sanguíneo, o coração ele pulsa, ele bate, né? Ele pulsa vigorosamente. E essa pulsação, ela é rápida, forte, contínua e involuntária. Por que ela é contínua? Né? Ela tem um padrão. O coração fica pulsando num padrão específico. Se, por exemplo, tiver um processo de arritmia, né, cardíaca, ou seja, ele perde esse ritmo de contração, né, isso pode causar problemas, né, futuros ou problemas imediatos em todo o processo sistêmico, né, relacionado às funções cardíacas, tá? Já a musculatura lisa possui uma contração fraca, lenta e involuntária. Exemplo, os movimentos peristálticos do nosso esôfago. Movimento peristáltico é aquele movimento que ocorre sem a gente comandar, né? Por isso ele é involuntário. Então, quando a gente mastiga algum alimento, que deglute esse alimento, engole esse alimento, esse esôfago, que é um tubo de musculatura lisa, né, vai pressionando, realizando movimentos involuntários, né, para pressionar mesmo esse bolo alimentar até passar por esse tubo, né, pelo esôfago e cair na região estomacal, tá? Então, por isso que é involuntário e é uma contração fraca, uma contração lenta, tá? Então, essas são as diferenças em relação à função e à morfologia dos tecidos. O tecido muscular estriado esquelético, ele representa a maior parte da musculatura dos vertebrados. Então, desses três tipos de tecido muscular, o esquelético é o que tem maior quantidade no nosso organismo, até porque esse tecido esquelético, ele está responsável por esses movimentos mais longos, mais amplos do nosso corpo, a movimentação mesmo, certo? Então, está preso aos ossos, recobrindo totalmente o nosso esqueleto e é conhecido popularmente como a carne. Então, quando a gente, para quem é carnívoro, né, quem gosta bastante de comer uma picanha, né, uma carninha aí, geralmente o que a gente se alimenta, a nossa fonte proteica, né, relacionadas às fonte proteica animal, no caso aqui, né, a carne, ela é o que a gente come, é o tecido muscular esquelético do animal, tá?
Então, ele pode contrair-se voluntariamente, aqui só retomando, voluntariamente através de comandos do sistema nervoso, tá ok? E aqui, ó, nós temos um exemplo, né, desse tecido muscular esquelético. E é esse tecido muscular esquelético que tem um grande potencial de desenvolvimento, tá? Aí nós temos, só para que vocês consigam visualizar melhor essa imagem, né, do tecido esquelético. Então nós temos aqui, ó, as estriações, tá? Então aqui, ó, nós temos as várias estrias do tecido. E aqui nós temos também as mesmas imagens, só que em formas de desenho, não de fotografia, de fotografias, tá? De micrografias, na realidade. Esses tecidos, eles se agrupam, eles são formados de uma forma muito particular. Por quê? O nosso tecido, reparem que nós temos o osso, o tendão, que é um tecido cartilaginoso, e a nossa musculatura formada por essas fibras alongadas. Para formar essas fibras alongadas, nós temos estruturas menores que vão se agrupando em feixes. Como assim em feixes, professor? Imagina que vocês tenham vários canudos, canudinho mesmo, esses canudos de refrigerante que a gente toma refrigerante. Eu tenho vários canudos. Eu junto vários canudos num só, né? E faço como se fosse um feixe de canudos. Esse feixe, né? Eu vou agrupando como se fossem vários montinhos de feixes de canudos e formando uma estrutura cada vez maior, tá? Esses músculos, eles são organizados dessa maneira. Então, nós temos que essas fibras musculares, elas são chamadas de miócitos e elas podem atingir até 30 centímetros, né? Então, é um tamanho razoável. E percorrem o músculo de ponta a ponta. Esses miócitos, eles são formados a partir de estruturas menores, chamadas de mioblastos, certo? Esses mioblastos, eles se agrupam nesses conjuntos de feixes e formam os miócitos. E essas fibras musculares, né? Então, nós temos aqui as fibras musculares, né? Com várias quantidades de núcleo, por isso que tem vários pontinhos. Então, ó, cada um desses feixes aqui, ó, são formados por feixes menores, né? Então, nós temos aqui as miofibrilas, são as menores unidades de feixes das fibras musculares, ok? E aí, nós temos que essas contrações, como que a gente contrai o músculo? Como que ocorre o processo de contração de músculo, né? Essas miofibrilas, elas são formadas por dois tipos de proteínas, chamadas de actina e miosina. E essas fibras proteicas de actina e miosina deslizam uma sobre as outras, uma sobre a outra, certo? Nesse processo de deslizamento de uma fibra, de uma proteína actina sobre uma proteína miosina, né? Isso gera a contração muscular, né? Por quê? Porque necessita de um estímulo direto da terminação nervosa. Então, além dessas fibras proteicas, além desse arranjo das fibras musculares, também a interação, né, com o nosso sistema nervoso e vai liberar canais de cálcio. Esses canais de cálcio favorecem esse deslocamento dessas fibras e proporciona então essa contração e distensão muscular, tá? E aí isso culmina, obviamente, no nosso movimento, tá? Então aqui, ó, tecido, as fibras musculares transversais e os núcleos periféricos, que são as principais características desse tecido. Já o tecido cardíaco, ele é encontrado apenas no coração, por isso recebe essa denominação tão específica, né? Possui células alongadas, ramificadas, dotadas de um núcleo central, tá? E tem também esses padrões de organização de fibras de actina e miosina. Porém,
diferente do tecido esquelético, não se agrupam em miofibrilas, tá? Então essas miofibrilas são para esse tecido mais longo, certo? As funções do tecido cardíaco, né? É batimento cardíaco, obviamente, né? Que é involuntário, forte, contínuo e rítmico, tá? E também tem essa morfologia aqui, ó. O núcleo central, uma riqueza grande de mitocôndrias também, tá? Para poder, porque há um gasto energético, um gasto de ATP muito grande nesse tecido. Já o tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso, primeira característica, não há estriações nesse tecido, tá? Onde que ele está presente? Nas nossas vísceras, estômago, intestino, bexiga, útero, dutos de glândulas, paredes de vasos sanguíneos, tá? E essas células, elas são fusiformes e apresentam esse núcleo central. A contração, ela é involuntária, como eu já expliquei, e ela é lenta, tá? Então aqui, ó, nós temos a musculatura lisa aqui, ó, do nosso estômago, tá? Então, essa musculatura faz com que, por exemplo, essa musculatura lisa faz com que, por exemplo, o estômago ele libere uma grande quantidade de ácido clorídrico, né, no interior desse órgão para poder realizar a digestão química dos alimentos, tá? Aqui só para a gente observar, né, essa musculatura lisa, ó, a ausência dessas estrias, núcleo central, células fusiformes, então essas são as características morfológicas, ok? Aqui mais uma vez, né, só para mostrar essas características. Contração involuntária, fraca, lenta, descontínua, principal característica desse tecido, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver tecido nervoso, ok? As características também, semelhante ao que nós vimos aqui. Então, eu espero que vocês estudem, né? Façam as atividades e até a próxima aula. Beijo!